Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1 diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Estava lendo esse texto e o Senhor me fez meditar sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo que deveríamos ter para gastar diante dele e com ele. E o Senhor me fez pensar no dia de hoje, faltando tão pouco tempo para acabar o ano de 2022, o que nós fizemos com o nosso tempo que era para ser dedicado a ele. Como que nós investimos, ou como que nós usamos esse tempo para nos relacionar com Deus. Como foi esse ano de 2022 na nossa comunhão com Ele. Quantas reuniões nós deixamos de participar. Quantas oportunidades nós deixamos de estudar a Bíblia. Quantas coisas foram mais importantes para fazer do que ir à igreja no culto de semana, ou até mesmo no culto de final de semana. Quantas coisas foi mais importantes para nós do que exercer uma atividade religiosa. Quantas coisas foram mais importantes do que a nossa devoção a Deus. O primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. E o Senhor me fez pensar hoje, meditando sobre isso, que de fato Deus não tem sido, na maioria de nós, o principal. Talvez Ele se torne, nos nossos pensamentos, na nossa forma de pensar, o mais importante. A gente reconhece a grandeza e a bondade e a fidelidade de Deus, mas quando é para nos relacionar com Ele, a gente não tem tido a mesma disposição e esse mesmo entendimento de que é importante se ter um tempo com Ele. A gente ficou viciado em ouvir ou assistir o culto pela internet, a gente ficou viciado em ouvir pregações, a gente está viciado em várias coisas que, em vez de nos aproximar de Deus, muitas vezes está nos distanciando do Senhor. E isso quando nós o fazemos. E a meditação que o Senhor me fez foi pensar como que foi investido o tempo que nós tínhamos para ter com Deus e que nós gastamos com outras coisas. Se você for parar para pensar nesse ano de 2022, quantas vezes você foi à igreja? O tempo que você passou diante de Deus foi de qualidade? Quantas vezes você deixou de ir à igreja por justificativas banais? Sabe, esse ano de 2022 foi um ano desafiador para todo mundo. A gente trabalha, a gente vai para o trabalho, querendo ou não. A nossa desculpa mas se eu não vou, vai cortar meu ponto, ou se eu não vou, eu posso ser demitido. Mas se a gente for parar para pensar que se nós estamos nesse trabalho foi porque Deus nos deu, se nós temos um meio de sustento no nosso serviço, foi porque Deus nos deu, e se Ele quiser, Ele pode tirar a qualquer momento, a gente vai perceber que não vale a pena deixar de ir à casa do Senhor por essas coisas. Faça chuva, faça sol, a gente levanta, se arruma e vai para o trabalho. Mas não é a mesma métrica quando a gente fala de ir à igreja. Quando a gente fala, tá chovendo, tá muito frio, é só um culto de quarta-feira. Eu nem gosto da pessoa que vai pregar hoje. Que o louvor tá isso, que o louvor tá aquilo. A gente esquece que a gente não vai para assistir, a gente vai para dar um culto ao Senhor. Apresentai-vos com o vosso culto racional, a Bíblia nos orienta. Saiba o que vocês estão fazendo na igreja. Saiba que a pessoa importante está lá. Sabe, às vezes a gente fica meditando, eu fico pensando, eu olho para mim, assim, eu perdi muitas oportunidades neste ano de estar na igreja e na minha cabeça, as minhas justificativas foram louváveis. Mas sabe o que o Senhor me fez pensar hoje? Eu poderia ter vencido essa minha justificativa mentirosa e ter tido a oportunidade de ser abençoado de uma forma poderosa na igreja. Eu poderia ter vencido a voz do diabo dizendo, fica em casa, assiste online, ouça um louvor que está tudo certo. E ter me levantado e me posicionado e ido à igreja. Porque o Senhor me fez pensar que eu sou o corpo. E se eu falho com a minha igreja, se eu falho com o corpo da qual eu pertenço, eu estou deixando o corpo aleijado. Eu estou deixando o corpo do Senhor desfalcado. Às vezes a gente pode até não fazer nada na igreja. Você pode até não ser o pregador, você pode até não ser a pessoa que louva, não ser a pessoa que recepciona. Mas o simples fato de você estar ali é importante. O fato de você estar ali na casa do Senhor, dando o seu tempo, o tempo de Deus, você tendo esse tempo com Ele, é maravilhoso. E esse ano de 2022 nós deixamos de fazer essas práticas, nós deixamos de frequentar regularmente a igreja, nós deixamos de ir. E outra coisa, teve atividade na igreja durante o ano todo, pasmem com isso.
o ano inteiro teve atividade na igreja. Quantas vezes nós, por questões egoístas, por pensamentos ou por ações mesquinhas nossas, do nosso interesse, deixamos de ir à casa do Senhor, deixamos de cultuar aquele que vive e reina para sempre. Tudo tem o seu tempo determinado. E houve um tempo determinado neste ano para nós dedicarmos ao Senhor. E se nós não fizermos, nós roubamos. E nós precisamos entrar na presença do Senhor e ser abençoado em nome de Jesus. E se nós temos esse tempo, como diz Eclesiastes, e tem tempo para todas as coisas, e nós não tivemos, ou pelo menos não nos esforçamos a ter esse tempo com Deus, nós precisamos rever esse nosso conceito. Foi isso que o Senhor me fez meditar hoje, sobre a minha postura durante este ano, em relação ao tempo que eu tive com Ele, sabe? Se você não se encaixa em nenhum dessas coisas que eu falei, parabéns, sabe? Que em 2023 você continue firme no Senhor, aproveite as oportunidades, busque conhecer mais a Deus, busque ser fiel a Ele cada dia mais. Mas se você se encontra nessa situação que eu disse, né, da gente estar muitas vezes roubando a Deus o nosso tempo de qualidade, o nosso tempo de servir a Ele, com as nossas desculpas, né, para não estar na casa do Senhor, é hora de a gente rever os nossos conceitos. É hora de a gente rever tudo que nós temos colocado em primeiro lugar. A verdade é que muitas vezes Deus não está em primeiro lugar nas nossas vidas. Sabe, a nossa vida de comunhão com Ele não é prioridade. Tudo se torna prioridade. Se a gente fizer uma análise bem real da nossa vida com Deus, a gente vai ver que a gente já já quebra os primeiros mandamentos no primeiro, né? Dos 10 mandamentos já quebra no primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente ama a Deus, a gente se esforça para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, né? Então assim, que em 2023, ou a partir desses dias que faltam, né, que a gente possa realmente projetar dentro da nossa alma um interesse de estar servindo ao Senhor, um interesse de estar buscando a face de Deus, né, para que Deus possa estar conosco, nos dando um ano de 2023 abençoado, e que a gente seja abençoado e gaste esse tempo que Ele reserva para nós, né, para a gente ter com Ele e ser abençoado em nome de Jesus. Faça o seu tempo valer a pena, faça o seu tempo ser produtivo diante de Deus, sabe? Não perca as oportunidades, não use desculpas. Sabe? O que é uma desculpa? Desculpa é quando você usa um argumento para não fazer algo e para fazer outros algo, essa mesma desculpa não serve, né? Então, vamos quebrar com isso, sabe? Essas mentiras, essas enganações das trevas, do diabo que tenta nos paralisar e nos impedir de servir ao Senhor. Sabe? Ainda tem alguns dias para finalizar o ano de 2022, estamos rumo ao ano de 2023 e eu sei que o Senhor tem preparado coisas novas para nós, sabe? Então, fica firme, permaneça, né? E não desista, não desista, não desista. Vá à igreja, sabe? Coloca um propósito no seu coração. Quando sua alma dizer, não quero ir hoje, você diz, não, mas eu vou. O meu propósito foi com Deus e eu vou, sabe? Seja voluntário na obra do Senhor. Busque fazer alguma coisa, sabe? Para que você tenha produtividade e desejo de estar na casa do Senhor. Agora, como corpo, você é indispensável na comunhão dos santos, que é a congregação na igreja. A sua presença, ela é indispensável. Você é indispensável. Você é super importante por estarmos ali reunidos. Eu me sinto bem quando você vai. Eu me sinto bem quando te vejo lá. Sabe? Eu me sinto importante quando eu vejo que você está ali para adorar e cultuar a Deus junto comigo. Sabe? Então, assim, é importante que você esteja. Então, não perca fé, não desanime. Vamos juntos, sabe? Vencer esses dias. Se há tempo determinado para todas as coisas, é um propósito nisso debaixo do céu, que nós viemos viver todo o tempo que o Senhor tem proposto para nós. Principalmente, como é a prioridade, um tempo com Deus. Amém? Deus te abençoe. Que nesses últimos dias do ano de 2022 o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, e que no ano de 2023 possamos juntos vencer todas as argumentações mentirosas do diabo e crescer em Cristo. Crescer no conhecimento de quem Ele é, na comunhão com Ele e nas experiências incríveis que Ele vai nos proporcionar. Amém? 2023, um ano de vitória. Em nome de Jesus. Amém.